Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. O segredo da fé, um dos segredos da fé, nós temos falado, é essa reação que você toma de acordo com a palavra de Deus. Amém? Preste atenção. Quando você lê a Bíblia, você descobre isso. Você descobre esses mistérios quando você medita na palavra de Deus. Se você lê a Bíblia, João, o Evangelho de João, capítulo 9, um capítulo inteiro dedicado a uma pessoa, o cego de nascença. Um capítulo praticamente inteiro, que fala só a respeito do cego de nascença e das suas consequências. O texto diz assim: e passando Jesus, capítulo 9 de João, Evangelho de João, acompanhe comigo o texto. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quer dizer mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Se eu fosse Jesus, eu teria dito assim: olha, meu filho, como é que ele poderia ter pecado se ele não tinha nascido ainda? Está entendendo o que eu estou falando? Então ele não podia ter pecado. Para nascer cego ele teria que pecar? Não. Então ele nasceu cego, não foi culpa nem dos pais dele, embora o pecado traga a morte. O salário do pecado é a morte. Mas não é porque ele nasceu cego que foi culpa dos pais ou de quem quer que seja. Não necessariamente. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Preste atenção nisso, vamos pensar aqui. Preste atenção. Olha só o que Deus está falando. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para quê? Se manifestem nele as obras de Deus. Aí eu pergunto: será que as obras de Deus foram trazidas para se manifestarem somente aquele cego de nascença? Sim ou não? Não. Claro que não. Não tem lógica isso. Mas as obras de Deus que são contrárias às obras do diabo. Ou não é? Quais são as obras do diabo? Jesus falou:
matar, roubar, destruir, desgraçar a vida das pessoas. Qual é a obra de Deus? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, as obras de Deus são para dar às pessoas que creem, que usam a fé gratuita que Deus lhes dá, para que elas sejam livres das suas mazelas, dos seus problemas, enfim, dos problemas que elas estão vivenciando. Não interessa se é católico, espírita, evangélico, não interessa quem seja a pessoa, messiânica, muçulmano, judeu, não interessa. As obras de Deus vieram, manifestaram para resgatar o ser humano do inferno em que ele está vivendo. Independente se ele merece, se ele não merece. As obras de Deus são para resgatar a vida das pessoas, para curar os enfermos, libertar os oprimidos, prosperar os pobres, os miseráveis, fazer das pessoas pobres ricas. As obras de Deus foram realizadas, são realizadas para resgatar o casamento, restaurar o casamento, enfim, para fazer barba, cabelo e bigode, e até as axilas, se necessário for. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Tire da sua cabeça a ideia, eu estou sofrendo porque Deus está me punindo, porque essa ideia é do diabo, essa ideia de Satanás. Você está sofrendo porque você está carregando a sua cruz, que você está pagando pecado, é uma penitência de Deus. Tudo isso é balela, é mentira do inferno, para que as pessoas venham cultivar as suas misérias e desgraças. Jesus disse com clareza: o diabo veio matar, roubar e destruir. Na outra ponta ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pronto, acabou. O que você quer? Ah, bispo, eu quero vida e vida com abundância. Então você tem que abandonar essas obras de Satanás, que são cegueira, seja de problema de nascença, seja qualquer que for o problema. Deus não tem prazer nisso. Deus é grande, Deus é perfeito. Você acha que Deus iria fazer uma coisa imperfeita? Você acha que Deus iria fazer uma coisa imperfeita? Você acha que Deus iria fazer o pobre pobre e o rico rico? Será isso? Isso é mentira. Deus não faz nada errado, ou com defeito, ou pela metade. Ele é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito, a sua obra é perfeita. Aperfeiçoar o que está errado, o que o diabo desgraçou. Então, se você quer conquistar na sua vida, se você quer conquistar a vida abundante que Jesus planejou para você, a primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa, abandonar, virar as costas para os pensamentos de que a mazela que você está sofrendo é uma punição de Deus, é porque você foi pecador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que Jesus fez por esse homem cego de nascença? Versículo 6, por favor. Tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Aí a pergunta é, peraí, precisava Jesus fazer lodo e sujar a vista do cego para ele ser curado? Hein? Não precisava. Jesus poderia dizer, seja curado, acabou. Foi assim com Bartimeu. Bartimeu era cego também. Só que Bartimeu gritou por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quer dizer, manifestou a fé. Era um mendigo também, como esse cego. Mas esse cego, qual foi a fé que ele mostrou para Jesus? Qual foi? Hein? Nenhuma. Por que ele não manifestou fé? Porque ele, cego de nascença, já estava convicto de que iria morrer cego, porque ele era cego de nascença. Já estava convicto. Então
Então ele não tinha a mínima esperança de um dia ser curado. Ele não manifestou fé, ele não esboçou fé. Por isso que ele não clamou a Jesus. Não sei se ninguém falou para ele de Jesus, mas eu sei que ele ignorou Jesus. Mas Jesus observou o cego de nascença e quis deixar um ensinamento para nós de como a fé se processa na vida dos cegos deste mundo. Quando Jesus fez o lodo com a sua saliva e sujou a vista do cego, o cego não falou nada, não está escrito nada. Ele apenas sentiu os seus olhos sujos de lodo. Isso era palpável. E então Jesus disse assim: vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus poderia tê-lo mandado num tanque qualquer, um outro tanque mais fácil. Sim ou não? Jesus poderia falar: arranja água aí com a vizinha, com alguém, para lavar os seus olhos, e você vai ficar curado. Não. Aquele homem estava fadado ao fracasso, fadado à cegueira. Aquele homem estava fadado a morrer assim. Mas quando Jesus sujou-lhe as vistas e o mandou ao tanque de Siloé, justamente um lugar onde é difícil o acesso, até hoje é difícil o acesso, mas hoje existem escadarias, existe uma série de meios de você chegar até lá. Mas naquela época, o tanque de Siloé ficava no vale, no fundo do vale, no fundilho do vale. E depois do fundo do vale, ainda tinha, para chegar no tanque, 34 degraus a descer. Ele era um cego. Jesus sabia disso. Mas Jesus não mandou nenhum discípulo: vai lá, leva esse rapaz lá para se lavar. Não. Pega a água aí, lava a vista dele, coitado. Fica ruim ele descer lá embaixo. Não. Jesus não facilitou a vida do cego. Jesus não teve aquele sentimento de pena: coitadinho, vou ajudá-lo, vou levá-lo até lá embaixo, dá a mão aqui que eu vou te levar. Não, porque a fé exigia isso. Jesus precisava que ele estivesse na fé. Jesus precisava que ele acreditasse na sua palavra. Jesus precisava que ele despertasse a fé. Por isso impôs-lhe o sacrifício. Foi isso que ele fez. Jesus impôs-lhe sacrifício. Quando as pessoas dizem assim: sacrifício, eu tenho que fazer sacrifício. Não faça, ninguém é obrigado a fazer sacrifício. O sacrifício é uma atitude de fé da pessoa que crê, não de qualquer um. Nem todos creem. Quem dá a fé é o Espírito Santo, é o Espírito da fé. E quem recebe a fé vai fazer o sacrifício, e quem não recebe não vai. Então cada um sabe de si, e cada um faça o sacrifício de acordo com a sua fé. Você não é obrigado a nada. Eu não sou obrigado a nada. Eu não sou obrigado a estar aqui. Eu não sou obrigado. Eu estou aqui por amor, porque eu quero que vocês tenham os seus olhos abertos. A fé exige o sacrifício. Ou bem ou mal, não adianta. Se você não sacrificar, é porque você não crê. Ou não é? Sim ou não? Jesus disse: o meu Pai não dá o Espírito Santo por medida. Ninguém recebe o Espírito Santo parte do Espírito Santo. É 100%. É tudo. Ou é todo o Espírito Santo ou é nada. Mas para que o Espírito Santo possa, que é a dádiva de Deus,
possa entrar em nós, primeiro nós temos que dar a nossa vida. Não é só chegar aqui no altar, ó Jesus, toma minha vida, Deus conhece você, Deus sabe o que está dentro de você, Deus sabe a sua oferta, Deus sabe o sacrifício que você está fazendo. Se o sacrifício de entregar a sua vida, seu futuro, seus sonhos, seus projetos pessoais para Ele, se Ele sabe se isso é honesto, se é sincero, se é inteiramente ofertada para Ele ou não. E quando a pessoa vem e faz as suas orações, e diz, eu entrego, toma minha vida, e chora, e não recebe o Espírito Santo, é porque Deus viu que a sua fé, que a sua entrega, que a sua coragem não existia. Amém, pessoal? Não é, preste atenção, não é porque você pega o dinheiro, o montante que for, pode ser todo o ouro do mundo, pegar todo o dinheiro e colocar no altar, que naturalmente você vai receber o Espírito Santo. Não, não é assim. Com dinheiro, sem dinheiro, Deus quer ver o seu coração. Você, dentro de você, a sua alma. Ele quer ver o que está dentro de você. Ele vê o que está dentro de você. Porque Deus é Espírito. E para você se comunicar com Ele, você tem que estar em espírito, quer dizer, especialmente na sinceridade. Não vale fingimento, não vale dissimulação. Ou você é, ou você não é. E enquanto você não tomar vergonha na cara e não se entregar 100%, você vai carregar vergonha na sua vida. E ninguém vai poder fazer nada por você. Ninguém vai poder, não vai haver milagre na sua vida. Desculpa, eu ser honesto, sincero, franco com você, essa é a realidade. Essa é a realidade. Cansei de ajudar pessoas, orientar, ensinar, orar, com imposição de uma mão, com imposição das duas mãos, de ungir, de fazer das tripas coração. O que aconteceu? Nada. Porque a pessoa só queria receber. Ela não queria dar. Ela não queria dar a vida dela. Então todo o trabalho que nós fizemos não valeu de nada. Nada. Absolutamente nada. Porque não havia da parte dela o sacrifício. E não havendo o sacrifício, mostra que não há fé. Ou não é? Concorda comigo? Concorda comigo? Não havendo o sacrifício, mostra claramente que não há fé. É a mesma coisa. Você está namorando a pessoa. Como é que você vai provar que gosta dela? E ela vai provar que gosta de você? Quando vocês concordam em se casar. É ou não é? Um se dá para o outro. É ou não é? Ó, eu vou abrir mão da minha vida de liberdade, de solteiro, para entregar minha vida para você, viver só para você. Isso é amor. Isso é amor prático. Isso é uma atitude simples que nós fazemos todo dia. Sim ou não? Se uma empresa multinacional, alguém aí oferece emprego com salário altíssimo, mas a pessoa tem que chegar lá, no mais tardar, 8 da manhã, duvido que as pessoas que não façam fila até meia-noite do dia anterior. Porque as pessoas querem o trabalho, elas pagam qualquer preço, elas vão fazer o sacrifício, dormem lá na porta do emprego para que possam ter chance de ter aquele emprego. Não é assim? É ou não é? Você sabe disso. Quer dizer, para você tomar posse de alguma coisa nesse mundo, você tem que manifestar uma fé. Você tem que manifestar uma crença. Você então age, você toma atitude, você faz um sacrifício. Você faz o sacrifício. Porque sem o sacrifício, mostra que você não crê. Jesus, quando untou a vista do cego, ele provocou no cego o despertamento da sua fé. Quando ele mandou lavar-se no tanque de Siloé, um lugar difícil. E foi sozinho. Vai sozinho, vai lá, lave-se. E Jesus não falou nada. Vai lá no tanque, se lave, você vai ver. Jesus não falou, você vai lá no tanque e se lave. Mais nada. Não falou assim, ó, quando você se lavar, você vai enxergar. Não disse nada. Mas ele obedeceu a palavra de Jesus. Ele obedeceu.
A obediência à palavra de Deus exige sacrifício. Você conhece alguma pessoa que conquistou alguma coisa pela fé sem ter sacrificado? Não existe. Não existe. Ora, nós vemos aqui, nesse fato, nesse relato, que Deus permitiu a cegueira dele para deixar um ensinamento para cada um de nós. Minha amiga, meu amigo, é isso que vocês têm que aprender. Senhor Jesus, Tu és a minha adoração. A minha vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto e que Tu és para mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste de um profundo abismo, onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei por Teu poder, ó Jesus Cristo. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disto. Arranca-me do abismo em que eu caí. E então notei que só depois de eu ter me arrependido, aí então foi que eu fui socorrido pelas misericórdias do Senhor Jesus, e me trouxeste, Senhor, das trevas para a luz. Jesus, Tu és a minha adoração. A minha vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto e que Tu és para mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste de um profundo abismo, onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei por Teu poder, ó Jesus Cristo. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disto. Arranca-me do abismo em que eu caí. E então notei que só depois de eu ter me arrependido, aí então foi que eu fui socorrido pelas misericórdias do Senhor Jesus, e me trouxeste, Senhor, das trevas para a luz. Meu nome é Luísa, eu tenho 20 anos. E antes de eu receber o Espírito Santo, eu tinha uma vida totalmente destruída, né? Na faixa de 8 anos de idade, eu já era envolvida com drogas, né? Devido ao meu pai ser do crime também.
Inclusive ele foi até assassinado e isso me marcou muito. Aí eu comecei a me mutilar. Me mutilei, também sofri tentativa de abuso. Cheguei na minha mãe para falar com ela e isso foi terrível, porque ela não acreditou em mim, ela achou que eu estava mentindo. Então o ódio foi aumentando. Com 13 anos de idade eu já passava dias na rua, bebia muito e eu buscava felicidade nisso. E o tempo foi passando e eu comecei a fazer tatuagem, porque eu vi que de alguma forma isso chamava a atenção das pessoas. E foi aí que eu comecei a usar as drogas, fui pro mundo das drogas também, né? Eu usei cocaína por um tempo, usei também êxtase, que é a famosa balinha. Eu me deparava com as brigas dentro de casa, né? Eu mal chegava em casa, minha mãe já começava a brigar, a me xingar, palavras de baixo calão. Então eu corria pro banheiro e pegava a gilete e me cortava, né? Então eu me mutilava. E teve até um dia que ficou muito marcado para mim, que foi um dia que eu me cortei e eu me deparei com sangue, o braço inchado, deitei na cama e eu senti uma paz, como se aquilo tivesse aliviado a minha dor. E no dia seguinte, a vontade de se cortar aumentou mais. Quando eu me deparei nessa situação, comecei a analisar toda a minha vida, do passado até o presente. E aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? A minha vida não é essa. E aí me fizeram o convite para estar indo na igreja. Quando eu cheguei na igreja, as pessoas viram tatuado. Primeiro fez, tatuagem. Mas ninguém me tratou mal. Ninguém. Pelo contrário, me receberam, né? Sempre me trataram muito bem. Sempre se preocuparam comigo. Inclusive, quando eu cheguei e eu vi as pessoas perguntando, tudo bem? E a gente vê que aquele tudo bem sincero, né? E perguntando, quer conversar? No mundo, ninguém perguntava se eu queria conversar, se eu estava passando por algum problema. E aí eu comecei a falar com Deus. Foi aí que eu comecei a chorar muito, chorei muito, como se eu tivesse me sentindo a pessoa mais errada do mundo, a pessoa mais suja. Eu me senti horrível. Então, depois desse choro, foi como se eu tivesse arrancado algo dentro de mim. Essa sujeira parece que arrancou, porque eu me senti diferente. Então foi aí que eu tive força e falei, eu preciso estar na presença de Deus. E eu comecei a ir todo dia para a igreja. Eu tinha prazer em estar na igreja, é uma necessidade. Me falaram sobre o Espírito Santo, então resolvi me dedicar. Eu resolvi largar tudo aquilo que me fazia mal para poder servir a Deus. Comecei a obedecer. E aí me batizei nas águas, né? As pessoas me falavam do Espírito Santo, eu comecei a ler livros, comecei a pesquisar mais, via vídeos, eu me aprofundei para saber o que é o Espírito Santo. E uma coisa que me marcou muito foi quando falaram assim, que quem de vocês vai chamar a atenção de Deus, porque o noivo vai descer? Quem vai chamar a atenção de Deus? Na hora, na minha cabeça veio, eu vou chamar. Eu olhei para aquela multidão que tinha mais de 50 mil pessoas e eu falei, eu vou chamar a atenção. Como pode? Eu usei a minha fé, né? Eu vim do mundo, eu tinha fé para fazer coisa errada, mas eu usei a minha fé ali em Deus. Então, eu olhei para aquela multidão, aos olhos humanos é impossível. Poxa, a menina acabou de chegar agora na igreja, né? Recebeu o Espírito Santo. Então, eu busquei. E quando ele desceu sobre a minha vida, dentro de mim, veio na minha cabeça assim, a alegria que você procurava, você encontrou. E a certeza que Deus estava comigo, né? Eu saí dessa vigília totalmente leve, transformada. E Deus não saía da minha cabeça. É algo dentro da gente que nos conforta, né? Então aquela pessoa que era vazia, que era triste, que dependia das pessoas para ser feliz, e hoje não dependo de ninguém. O Espírito Santo hoje, ele me renova a cada dia, me fortalece. Eu não me sinto mais sozinha, né? Hoje eu amo a minha família, eu me reconciliei com a minha mãe, hoje a gente tem paz, hoje eu procuro ajudar pessoas que passaram pelos mesmos problemas que eu. Esse desejo vem dentro de mim, que é muito mais forte que eu. Porque independente das coisas que eu faça,
eu sempre penso e falo, eu posso fazer mais. Poxa, olha o que Deus me deu. Ele deu tudo dele para mim. Então, o que é fazer uma evangelização? O que é ajudar o próximo? Não é nada. Em vista do que Deus me deu, Ele me deu uma vida. O Espírito Santo para mim é tudo, tudo. É vida, é o ar que eu respiro. Eu dedico a minha vida hoje somente a Deus. A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações. Você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus. Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. E não esqueça, traga a sua Bíblia. Meu nome é Ricardo Caiafa, eu sou empresário, palestrante e eu odiava a Igreja Universal. Meu preconceito com a Igreja Universal, ele teve início quando eu ouvia e via, dos mais variados tipos de mídia, informações sobre a Igreja, onde era falado a respeito de roubo, que a Igreja roubava, que a Igreja enganava. Mas que prontamente abracei todas aquelas informações e não apenas fui vítima dessas informações, como também propaguei. Nós chegávamos a fazer alguns tipos de perseguição às pessoas próximas que nós descobríamos que eram da igreja, Então fazíamos chacota do tipo, vamos passar sacolinha. Tínhamos a imagem de que as pessoas eram tipo Zé Povinho, digamos, as que frequentavam a igreja e que nós éramos os espertos, digamos assim, eram pessoas informadas, pessoas instruídas que andavam com seus olhos abertos. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Então, na minha visão, no meu pensamento, eu não tinha necessidade de salvação, eu não tinha necessidade da igreja, eu não tinha necessidade de aprender nada a mais, porque eu era uma pessoa, na minha visão, muito boa. Só que a minha vida era um fracasso total. Eu não me dava com os relacionamentos porque eu era muito volúvel. Assim também era no trabalho, eu usava de emoção. Tinha uma empresa que estava falida, na época, na Bahia, e uma pessoa que era de uma determinada denominação disse para mim que eu deveria frequentar 7 igrejas para poder, dentre elas, escolher uma, mas que dentre essas 7 não fosse a Universal. Até que chegou um momento, não sei em que igreja eu já estava, o número de igrejas que eu já tinha visitado, eu passei na frente de uma pequena igreja universal na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. E dali eu resolvi entrar. Aliás, só um adendo, eu ouvia muito uma frase que me chamava a atenção na época que eu perseguia a igreja. Quando algo estava muito ruim, a coisa não tinha mais jeito, então eu ouvia assim, olha, vai na Igreja Universal que lá tem uma sessão do descarrego que resolve. E dali eu entrei e comecei a perceber algumas coisas, logo de princípio, que me envergonharam muito e me fizeram chamar atenção. Que se falava muito sobre uma fé racional, uma fé inteligente, foi o que mais me chamou a atenção na época. E eu comecei a pensar, como pode uma igreja que engana, uma igreja que rouba, ela chamar as pessoas para a razão, chamar as pessoas para pensar.
Então isso, no mesmo momento, eu decidi que ali seria o meu lugar. E nesse lugar que eu tanto critiquei, né, que eu tanto persegui, através dessas informações que eu recebi, né, que não procediam, eu vim descobrir depois, que a minha vida se transformou, né, que eu consegui primeiramente restaurar o meu eu, consegui me transformar de dentro para fora, e as coisas do lado de fora começaram a mudar. Eu comecei a tomar decisões acertadas na minha vida, comecei a escolher os caminhos certos, ter força e fé suficiente para poder superar as adversidades, não era mais uma pessoa volúvel, que ora ia para a direita, ora ia para a esquerda. Conheci uma pessoa da fé, uma pessoa que caminha junto comigo na fé, luta junto comigo, usa a fé inteligente também. Hoje nós temos uma família, então eu faço um apelo a você, que você se permita conhecer a Igreja Universal de fato e de verdade. Se permita conhecer a Igreja Universal. Se de repente você talvez esteja envergonhado, não queira entrar numa Igreja Universal para conhecê-la no primeiro momento, você tem a oportunidade de assistir o filme Nada a Perder e conhecer na íntegra a história do bispo e a história da igreja como um todo, e você vai ter a oportunidade de conhecer, assim como eu conheci, a igreja que mudou a minha vida. Eu sou daqueles que sabem que para vencer é preciso lutar. Quanto maior for a luta, será a vitória que Deus vai me dar. E por questão de justiça, o homem só colhe o que ele plantar. E aquele que crê sacrifica o que preciso for. Eu faço parte de um povo valente, que não se deixa vencer pelo mal. Eu não dependo da sorte, eu sou a universal. Eu sou daqueles que olham pra frente e perseveram até o final. Nas lutas me faço forte, eu sou a universal. Eu sou daqueles que sabem que para vencer é preciso lutar. E quanto maior for a luta, será a vitória que Deus vai me dar. E por questão de justiça, o homem só colhe o que ele plantar. E aquele que crê sacrifica o que preciso for. Eu faço parte de um povo valente, que não se deixa vencer pelo mal. Eu não dependo da sorte, eu sou a universal. Eu sou daqueles que olham pra frente e perseveram até o final. Nas lutas me faço forte, eu sou a universal. Disse o Todo-Poderoso: haja luz, e houve luz. Tudo que somos, o equilíbrio da natureza, o ar que respiramos, todo o nosso universo e o próprio ser humano foram criados com um único poder: o poder da palavra. E tudo que era em trevas se tornou em luz. Que os céticos e incrédulos digam que não. É a mesma e santa palavra de Deus e que se mostra como sendo a direção única para este mundo que jaz nas trevas. Se você vive em trevas e está cansado da vida que tem levado e quer encontrar a luz para os seus caminhos, siga a direção, os ensinamentos
e a prática que vem da Palavra de Deus. E então, passe não apenas a experimentar, e sim a viver à luz de uma nova vida. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a Palavra de Deus. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Denise Guimarães e eu gostaria muito de lhe agradecer pelo livro O Espírito Santo. Quando eu li o livro Espírito Santo, eu já havia recebido o Espírito Santo, mas eu gostaria de desenvolver os frutos. E nesse sentido o livro me ajudou muito, porque deu orientações precisas e necessárias. Tudo que eu precisava descobrir naquele momento para me fortalecer e melhorar a minha vida cristã, foi ali que eu encontrei as respostas. Obrigada. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora, com rapidez e segurança, para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações. Você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus. Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. E não esqueça, traga a sua Bíblia. Meu nome é Solange, eu tenho 43 anos. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu tinha uma vida totalmente cheia de traumas. Eu era uma pessoa cheia de problemas, não psicológicos, mas emocionais, porque eu era mãe solteira de 2 filhos e eu vim do mundo de prostituição. Durante 4 anos eu fui garota de programa. Eu trabalhava na rua e foi através de um convite do meu irmão que trouxe uma rosa para mim, vendo a minha situação emocional, né, minha vida sentimental destruída. Ele me trouxe uma rosa como convite. Eu me lembro que na época eu não quis ir na igreja, né, com aquela rosa, mas aquilo acho que me incomodou, o próprio Deus me chamando, né, querendo cuidar de mim, porque lá naquele mundo de sofrimento, de dor, lá, eu pedi a Deus socorro. Eu estava ali por uma necessidade, para suprir a necessidade dos meus filhos, né. Eu ganhava muito dinheiro, eu tinha bastante, digamos assim, status, dinheiro, mas ao mesmo tempo era miserável. Teve momentos que a gente comia farinha com açúcar com os meus filhos. Ao mesmo tempo que eu ganhava muito dinheiro, eu não tinha nada. Eu vivia na vergonha, porque minha família toda, né, claro, nessa situação, quem é que quer ficar perto de uma pessoa assim, problemática, doente? O pior momento, 2 piores momentos, né? Um foi decisão minha, mas um foi que eu já tinha conhecido meu marido. Ele não sabia que eu era garota de programa, ele não sabia que eu vivia nesse mundo. Estando com ele já nesse relacionamento, teve um fato que, em um programa, nós fomos, né, com o cliente, nós fomos para um lugar separado. A intenção dele era realmente me matar, eu acredito, pela violência que foi e tal. Ali foi onde, quando eu fui embora, eu falei assim, não, agora chega, agora eu tenho que buscar Deus, porque a morte está pertinho de mim, Deus está me dando uma chance. Aí foi onde eu cheguei pro meu marido e falei tudo para ele, olha, assim, 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 só que eu vou buscar ajuda. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, como garota de programa. Só que ali ninguém me julgou,
Ninguém me apontou o dedo, você é assim ou você é assado. Quando eu cheguei e pedi orientação, porque eu fui pedir orientação, eu pedi ajuda, eu falei, olha, eu sou assim, 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 e quero mudar. A única coisa que eu recebi foi o seguinte, a partir de hoje a sua vida é outra. E a partir de ali, eu tive a impressão que lá, agora vai dar certo. Aos pouquinhos, né, eu fui me libertando ali. Aí eu fui aprendendo sobre batismo, batizar nas águas, depois se entregar, o nascer de Deus. E Deus foi me transformando aos poucos. Foi me fazendo uma nova criatura, né? Aquela pessoa traumatizada, que não confiava em ninguém, que era cheia de mágoas, de sofrimento. Aos poucos Deus foi limpando. Já o meu marido, sendo ele francês, ele já falou, não, a gente vai se casar e eu vou assumir os seus 2 filhos como meus filhos. Já passou 2 anos depois, nós fomos morar na França. Uma das primeiras coisas que eu fui buscar onde estava a igreja. E aí, né, continuei as minhas correntes lá, do mesmo jeito que eu fazia aqui no Brasil, continuei lá. A minha vida financeira mudou completamente já. Só que, como eu falei, 4 anos passaram, né, e eu ainda não tinha me entregado para Deus, assim, de corpo, alma e espírito. Então eu me dei mais, eu lia mais a Bíblia, comecei a buscar mais em Deus, porque se eu queria mais de Deus, eu tinha que me dar mais. Eu me lembro que foi numa quarta-feira, porque eu estava com sede de Deus, eu queria o Espírito Santo. E aí ia ter uma vigília, e eu falei, meu Deus, é nesse dia então. Aí naquela vigília que eu tive a certeza de que o Espírito Santo realmente tomou conta de mim. Porque foi algo tão forte, como eu costumo pensar às vezes não dá para explicar. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você se sente pequena, né? A primeira vez que você está diante de um Deus grande, você se sente pequena, tão pequenininha, ao mesmo tempo tão forte, né? Tão cheia de coragem daí para fazer. Então foi algo assim maravilhoso e a partir daquele dia ali é que eu comecei a ver que realmente o que faltava dentro de mim era o Espírito Santo. Apesar de eu ter tudo já, né, fisicamente. Eu tinha um casamento, eu tinha uma vida financeira abençoada, eu já tinha restaurado a minha família, que já, né, eu tinha perdido por causa da vida que eu levava antes. Mas o meu interior, só eu sabia que eu precisava de algo a mais, que era o Espírito Santo. Então, assim, a partir dali que veio aquela sede realmente de ganhar almas. Muitas outras coisas além de ganhar almas, mas eu mesma me sentia em paz, me sentia, né, não dependia mais nem de marido, nem de filhos, nem de família, não dependia de mais ninguém. Eu dependia só do Espírito Santo e só de Deus. Hoje sim eu posso dizer que eu tenho tudo, né? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho aquele que me fortalece, aquele que me orienta, aquele que me acalma, aquele que né, nos momentos difíceis eu venço a situação. E não tenho mais traumas, medos, insegurança, nada disso, porque o próprio Deus, o Espírito Santo está dentro de mim. E isso é o mais importante. E hoje eu posso dizer, j'ai reçu le Saint-Esprit, que quer dizer, eu recebi o Espírito Santo. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede. Ó meu Pai querido e amado, Tu, e somente Tu,
és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a grandeza, de todo o louvor, porque só o Senhor é justo, perfeitamente justo. E quando nós, ainda que estejamos nos nossos pecados, nas profundezas dos nossos pecados, elevamos os nossos olhos para Ti, no fundo, nós estamos buscando a Tua justiça. Nós estamos apelando para a justiça do verdadeiro juiz, do justo juiz. E esse clamor, essa expressão de fé que esboçamos, meu Pai, é o suficiente para atrair a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Então, neste momento, enquanto eu estou falando contigo, há pessoas chorando, há pessoas que estão, o corpo está imundo completamente sujo, mas a alma, meu Senhor, está sedenta por ter o seu corpo lavado, purificado, por ter uma vida nova. Oh, meu Pai, eu te peço por essa gente, eu te peço pelos aflitos, pelos feridos, pelos que estão vivendo o lado avesso da vida. Venha ao encontro dessa criatura agora, meu Pai. Enquanto eu falo contigo, opera o novo nascimento, opera o milagre que essa criatura precisa. Essa criatura tem sede e fome de uma vida nova, de uma transformação de vida. Então venha, meu Pai, venha neste instante, em o nome do Senhor Jesus. Receba, minha amiga, meu amigo, aí onde você está, o Espírito do Altíssimo, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é justiça e que ama a justiça e o juízo. E Ele faz operar dentro do seu ser essa sede de viver na justiça. Receba-o aí agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada, mas o fio de sua luz
numa telha quebrada, ilumina uma vida pra sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, a luz do Espírito Santo brilha na sua casa, na sua vida. Brilha onde você estiver, na cadeia, na prisão, num quarto, numa UTI, numa CTI de hospital, numa clínica. Ele brilha onde você estiver, desde que você o receba. Então a luz se faz presente dentro de você. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até lá. Tu és a minha última esperança. Não tenho mais quem possa me valer. Me rendo aos teus pés, ajoelhado e humilhado imploro teu amor. O sol não mais tem brilho nos meus olhos, a lua não abraça minhas noites, mas sei que obedecem tua ordem. Por isso, meu Senhor, estou aqui. Vim te entregar meu coração, vim te adorar, Altíssimo. E ao erguer o meu olhar e a tua glória contemplar, uma nova história vou viver. Obedecem tua ordem. Por isso, meu Senhor, estou aqui. Vim te entregar meu coração, vim te adorar, Altíssimo. E ao erguer o meu olhar e a tua glória contemplar, uma nova história vou viver.
história vou viver.